Bom dia, meus irmãos. Hoje nós ouvimos nessa manhã o que a igreja precisa ouvir e, pautado nisso aí, eu convido os irmãos para abrir em Atos 2. Nós vamos ler do 1 ao 21. Atos 2, do 1 ao 21. Hoje, a escola dominical é um local onde que nós aprendemos muito e que os irmãos procurem valorizar a EBD, um lugar que a gente aprende muito. Eu aprendi muito em escolas dominicais. Para vocês terem uma ideia, o Evangelho de João, nós ficamos 2 anos estudando EBD, o Evangelho de João. No Evangelho de João a gente aprende muitas das coisas. Eu me lembro que uma passagem, Jesus estava passando e os discípulos estavam reunidos, um apontou para Jesus e falou: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Outra passagem que eu nunca vou esquecer: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Então nós temos que saber que essa igreja é o corpo de Cristo. Então nós temos que ter isso nos nossos corações. E nós vamos... Hoje, o objetivo da lição é entender o significado do Pentecoste e como a igreja formou-se corpo de Cristo. Nós temos que entender isso aí. Nós somos o corpo de Cristo. Eu quero falar para vocês nessa manhã, quando alguém perguntar para vocês quem somos, vamos aprender? Somos um povo de Deus, famílias redimidas e o corpo de Cristo. Isso é o que nós somos. Então a palavra de Deus, eu vou ler aqui, os irmãos acompanham, Atos 2, do 1 ao 21, diz assim a palavra de Deus: a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: "Vede, não são, porventura, galileus, todos esses que aí estão falando? E como os ouviram falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui se residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: "Que quer dizer isto?" Outros, porém, zombando, dizia: "Estão embriagados?" Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os: "Nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vedes, pensando sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizaram. Mostrarei prodígio em cima no céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em treva
e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Esse livro de Atos dos Apóstolos, Senhor, é um livro que mostra tudo o que o Senhor fez por nós aqui nessa terra. Então, que nós possamos ouvir a tua voz nessa manhã, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor, porque nós precisamos, Pai, ter coinonia aqui nesse lugar. Essa igreja, Senhor, é uma igreja viva, Senhor. Igreja somos nós, Senhor. A igreja do Senhor é uma igreja que ela tem que estar crescendo, ela tem que estar mudando os conceitos de ficar andando no deserto. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos, cada um aqui nesse lugar, assumir seus dons espirituais, porque o Senhor nos chamou para fazer a obra do Senhor. O Senhor diz na tua palavra, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Isso que nós temos que fazer aqui nesse local, Senhor. Por essa causa eu me ponho de joelho diante de ti, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nessa manhã, o objetivo da lição é entender o significado do Pentecoste e como a igreja formou-se corpo de Cristo. Essa revista, ela é uma revista bem elaborada, por homens que conhecem a palavra de Deus. Pastor Arival Dias Casimiro, essa revista foi ele que escreveu. Então nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é única, não existe outra, e que nós temos que ruminar a palavra de Deus, porque Deus é Espírito, e se importa que os seus adoradores os adorem em Espírito e em verdade. Meu irmão, se você não adorar a Deus em Espírito e em verdade, você está perdendo o seu tempo, porque nós temos que viver em Espírito e em verdade, porque a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se tem alguém preso ainda, que ainda não teve um encontro com Jesus, vamos prestar atenção na palavra de Deus para que nós possamos viver em coinonia e servir o Senhor em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz, Deus é espírito, e se importa que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. É o que eu tenho no meu coração, que todos nós aqui possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Essa igreja aqui não é o pastor Tiago, é nós somos uma equipe, nós somos um corpo de Jesus Cristo. Nós temos a obrigação de trabalharmos todos em pró a Jesus, olhando para Jesus, não fazendo como nós temos feito. Essa igreja não batiza, essa igreja não evangeliza, essa igreja, como o pastor tem falado aqui, as igrejas estão morrendo. Isso aqui é um monumento. Igrejas é nós somos um organismo vivo, por isso que nós temos que abrir os nossos olhos e servir o Senhor em espírito e verdade. Pentecoste literalmente significa quinquagésimo. Quinquagésimo é o quê? É os 50 dias após a Páscoa. Então aqui ele fala assim, quinquagésimo, que era aplicado ao quinquagésimo dia após a festa da Páscoa. Originalmente era a festa da colheita. Nós podemos ver isso aqui em Êxodo 23:16. Quem pode ler? Êxodo 23:16. Vamos interagir. A escola dominical, nós estamos aqui para aprender. Se alguém tem alguma pergunta a fazer, possa fazer, que nós estamos respondendo. Amém. Veja bem, olha aqui, todo ano os judeus se reuniam em Jerusalém, e eles podiam estar fazendo o que fosse. O apóstolo Paulo mesmo passou por isso, ele estava num lugar longe, mas ele estava no coração que ele queria chegar em Jerusalém, justamente para se reunir com os irmãos, os judeus, e eles levavam as primícias de Deus. Então nós temos que saber que nós temos que levar as primícias, porque Deus não precisa de nada de nós, Ele tem tudo, Ele é dono da prata e do ouro. Por que que Deus tem isso aqui para a gente levar as primícias? É porque Ele quer saber quem é fiel a Ele. Então, quando nós somos fiéis, o Satanás não pode apontar o dedo para você. Então nós temos que ser fiéis, levar as primícias para Deus, como os judeus faziam. E isso aqui é muito importante, né? Irmãos, aqui também nós podemos ver
ou festa da semana. Após o exílio, veio ser a grande festa do judaísmo, quando todos os judeus eram obrigados a se reunir em Jerusalém, a fim de cultuar a Deus. Isso aí nós podemos ver lá em Atos dos Apóstolos, onde ele diz, Atos 20, 16. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Atos 20, 16 diz, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecoste em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Como eu falei, o apóstolo Paulo, ele queria passar o dia de Pentecoste junto dos irmãos. Então, meus irmãos, que nós possamos saber o que Deus fala conosco nessa manhã. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, antes de passar para o segundo parágrafo da revistinha. Para o cristão, Pentecostes significa o dia em que o Espírito Santo foi derramado. Irmãos, eu quero perguntar para vocês, será que eu e vocês, nós estamos fazendo alguma coisa para Jesus? Irmãos, você já pensou, já parou para pensar o que Jesus fez por nós? Jesus fez um sacrifício muito grande por nós. Esse sacrifício que Jesus fez foi impagável, meu irmão. Eu conheci um profeta, nós conhecemos um profeta por nome de Isaías. Ele ficou conhecido como profeta messiânico. Ele já profetizava a vinda de Jesus há 700 anos antes de Cristo. Então eu gostaria que os irmãos abrissem em Isaías 53, e eu vou ler. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem o que diz a palavra de Deus em Isaías 53. Aqui nós podemos saber que não é fácil, não é brincadeira a gente achar que fazemos alguma coisa, sendo que nós praticamente não fazemos nada. Não fazemos nada. Isaías 53 vai nos mostrar tudo o que Jesus fez por nós. E diz assim a palavra de Deus. Os irmãos podem acompanhar. Isaías 53. Nós vamos ler esse capítulo todinho de Isaías. Diz assim a palavra de Deus: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhármos-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhes a sepultura como os perversos, mas quão rica esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dele a sua alma, como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos.
Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muito como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões intercedeu. Amém. Tudo isso aqui que a gente viu aqui, foi o que Jesus passou por nós. Ele foi o mais humilhado, rejeitado, e ele foi pregado no madeiro romano, por causa das nossas transgressões, por causa da nossa insensatez. Se Deus olhasse para nossas iniquidades, não ficava uma aqui nessa terra, mas pelas misericórdias dele, ele nos salvou, ele nos buscou. Esse é o nosso Deus. Irmãos, aqui na revistinha, quem tem a revistinha pode acompanhar. Para o cristão, Pentecostes significa dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, tornando o corpo de Cristo. Ao ser exaltado à destra de Deus, Jesus Cristo se tornou cabeça da igreja, e essa o seu corpo. O Espírito foi dado em ato único, irrepetível, para encher o corpo. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então Deus deu para nós, o dia que você foi batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele soprou na narina do crente o Espírito Santo Deus. O Espírito Santo dele é que nos guia. O Espírito Santo de Deus que vê tudo que nós façamos. O que mais afasta o crente de Deus, sabe o que é que mais afasta? O cristão de Deus? É o pecado. O pecado sempre está em nossa frente. O pecado é o que nos deixa longe do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vê, nada está oculto aos olhos dele. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo prescruta as profundezas de Deus. Imagina nós que somos pecadores. Imagina nós que não sabemos, né, o que podemos fazer para mudar esse conceito, né, do que nós vimos aqui em Isaías 53. Ele foi humilhado, massacrado, rejeitado. Ele não tinha beleza nenhuma. Ele veio para o que era dele, e os dele rejeitaram. Vocês sabiam, irmãos, que até hoje você chega em Israel, se for falar de Jesus para eles, eles não sabem, não querem saber de Jesus. Como o pastor falou nessa manhã, a Europa é um pós-cristão. Agora, nós temos que evangelizar a Europa todinha, como o pastor Arival está fazendo. Essa semana ele está lá em Pistoia. Esse homem por nome de Samuel é um advogado, é casado com a baiana da Lapa, lá da Bahia, né? A Érica. E através de um telefonema que a Érica deu para o Brasil para falar com o pastor Arival foi lá, trouxe o Samuel para cá. Samuel conheceu o presbitério de Pinheiros, estudou online durante 2 anos. Com 2 anos ele veio aqui para o Brasil e ele foi empossado como pastor da igreja presbiteriana de Pistoia. Hoje a igreja está crescendo, irmãos. Coisa mais linda. Essa semana o pastor Ival tirou uma foto junto com o pastor e sua família. São 7 filhos. E o pastor Samuel e a Érica. E do pequenininho até o mais velho. E aquela igreja está crescendo naquele lugar. Agora eles estão com um galpão enorme lá que estão arrumando, reformando. E eu tenho certeza que quando nós pregamos a palavra de Deus em espírito e em verdade, a obra de Deus vai em frente. Então que Deus nos abençoe, que nós possamos saber que nós temos que aprender cada dia mais com a palavra de Deus. Quem é o cabeça da igreja? É Jesus. E nós temos que entender que nós não estamos aqui para olhar para o lado
para o outro, nós estamos aqui para olhar para Jesus. Que se você for olhar para mim, irmão, e eu for olhar para vocês, a gente vai cair. Então nós temos que ter essa consciência. Qual é o nosso alvo? Jesus. O que nós devemos fazer? Obedecer. O que Jesus falou? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Isso que nós temos que fazer, não é verdade? A base do corpo, nós lemos agora, a base do corpo, Isaías 53. Vamos ler agora, a cabeça do corpo. Eu gostaria que o presbítero Carlos abrisse aí em Efésios e lê do 1, Efésios 1, do 15 ao 23. Efésios 1, do 15 ao 23. Amém. Olha aí o que diz Efésios. Irmãos, nós temos que estar firme na presença de Jesus, porque Ele vê todas as coisas. Nós temos que saber que quem luta por nós é Deus. Nós somos instrumento de Deus. Nós somos um organismo vivo. A igreja somos nós. Não é esse templo, não é esse salão. Por que nós temos que sair da bolha? Nós temos que sair da bolha. Nós temos que estar lá evangelizando as crianças. Nesse parque aí tem 500 crianças que não conhecem a Jesus, já nasce inclinado para o lado do mal. Essa criança que está nascendo agora na maternidade de São Paulo, já nasce pecando, murmurando, reclamando. E nós como cristãos temos que falar de Jesus para esse povo. Nós temos que levar as boas novas de Jesus Cristo. Irmãos, que nós possamos saber que nós temos, Deus deu uma ordem para nós. Ele deu uma ordem para nós e nós temos que obedecer essa ordem que Ele nos deu. Então, meus irmãos, que nós possamos entender que a palavra de Deus é que nos edifica, é a palavra de Deus que nos guia, né? Então, vamos aí, a exposição, o evento Pentecoste segundo Jesus. É possível entender o Pentecoste através do ensino de Jesus Cristo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Lembra que Jesus, quando Jesus estava para ressuscitar, quando Ele ressuscitou, antes dele subir aos céus, Ele ficou 40 dias com os discípulos. E Ele falou que Ele ia mandar o Espírito Santo, ia mandar o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Então nós temos que entender que nós não estamos sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus nos falou isso lá em Mateus 20, 28. Então nós temos que entender que nós temos o Espírito Santo, o Consolador. Irmãos, passamos por luta, sim ou não? O crente passa por luta, sim ou não? Quantas vezes, olha para você ver o sofrimento do cristão. O pastor ontem aqui dentro dessa sala, ele chorou. Eu fiquei triste, muito triste. Os irmãos ficaram tristes, porque a igreja de Jesus Cristo, ela é acolhedora. A igreja de Jesus Cristo, ela é doadora. A igreja somos nós. Tem muitas pessoas precisando de ser visitadas. As igrejas crescem quando nós temos uma equipe, um conselho, a liderança forte. Por que a igreja não cresce? Por que a igreja anda em círculo? É porque a liderança não é forte, não é uma liderança pautada na palavra de Deus.
Porque o que adianta? Um fala eu sou de Paulo, o outro eu sou de Timóteo, o outro eu sou de Apolo. Não, nós temos que ser de Jesus. O foco nosso é um só. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, olha que família linda que nós temos, Carlos. Essa é a nossa família. Nós temos que lutar, combater o bom combate, porque essa luta nossa não é contra o irmão, é contra o diabo, Satanás e seus demônios. É isso que é a nossa luta. Por que nós temos que orar e jejuar? Para combater o bom combate, porque o diabo é sujo. Outro dia, acontece com a gente, irmão, um jovem aqui dessa igreja, chegou para mim e falou, eu vou embora dessa igreja. Eu fiquei assim, mas por quê? Não, eu não quero ser mais um. E eu falei assim, irmão, falei ali na porta, na saída, tem um barquinho. Satanás já pôs um barquinho ali. Sabe quando o cara morre, você já viu o caixão quando põe o defunto? Não parece um barquinho? Eu falei, ali tem um barquinho, é só você subir em cima que ele vai te levar para o inferno. E ele olhou assim, mas para o inferno? Eu falei, claro, você não é um homem que confessou Jesus como Salvador da tua vida? Por que eu vou sair daqui? Eu não vou sair, eu só saio daqui o dia que Deus assim permitir. Todos nós vamos passar por aqui, vamos deixar um legado, mas enquanto Deus permitir, nós ficarmos aqui, nós vamos estar juntos, vamos lutar juntos, vamos guerrear juntos, e essa guerra, quem guerreia por nós é Jesus. Irmãos, quantas vezes eu chorei, quantas vezes, aqui naquele cantinho ali eu chorei, nem minha esposa estava comigo, porque não deu para vir, mas eu venho, porque eu fiz uma aliança com Deus, essa aliança é eterna, até que a morte leva a gente embora dessa terra, mas Deus, o que nós temos que entender, esse Deus que nós servimos é um Deus poderoso, Ele é grande, Ele é misericordioso, Ele é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E outra coisa, Ele está com a coleira no pescoço de Satanás. Satanás só vai até onde que ele permite, está medida ali, dali para lá você não passa, Satanás. Sabe por quê? Porque ele manda no Satanás. Agora ele permite. Meu irmão, a pior pecado, não existe pecadinho nem pecadão, mas você sabe quando você está em pecado, você sabe quando você pensa mal do irmão, você sabe quando você fica maquinando o irmão, maquinando as coisas contra o teu irmão. Eu procuro fazer a vontade de Deus. Todo ser humano que chegou nessa igreja, eu abracei ali naquela porta, dou atenção aqui, mas tem pessoas que já vêm para cá virado na bexiga, parecendo que me conhece, que não vai com minha cara, que não vai com a cara dos meus irmãos. E quem acrescenta na igreja é Deus. Ele vai acrescentando aqueles que vão ser salvos. Eu não vou pegar irmão lá das outras igrejas com problema e trazer para cá. Nós temos que resolver o problema daqui dessa igreja. E em nome de Jesus, nós vamos fazer isso. Porque aqui tem homens trabalhadores na seara do Senhor. Aqui tem homens que trabalham em espírito e em verdade. O pastor Tiago é um jovem, chegou aqui. O pastor Tiago está há quantos anos, irmão Ari? 30? 37. Ele chegou aqui com quantos anos? 12 anos atrás, quantos anos ele tinha? 20? 27 anos, um jovem. Está aqui, 25, Carlos? 25. Esse homem chegou aqui com 25 anos de idade. Olha o que ele já passou aqui nesse lugar. São 12 anos. E agora a gente ouvir dele aqui falar que, será que eu tenho um chamado? Como assim? Como assim? É 50 anos para ser aprovado aqui? Não, ele vai ficar aqui. Nós vamos morrer junto. Nós vamos lutar junto. Enquanto Deus permitir, nós vamos ficar aqui. Porque Deus mandou nós aqui para trabalhar na seara dele. E nós vamos trabalhar juntos. Nós vamos combater o bom combate juntos. Até que a morte leve a gente embora daqui dessa terra. Então, meus irmãos, que nós possamos saber. Abre aí em Romanos 8. Só para acompanhar o que diz a palavra de Deus. Romanos 8, 9.
assim a palavra de Deus: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Temos ou não temos o Espírito Santo de Deus? O dia que você foi batizado, quando a pessoa que foi te batizar não falou, pegou a Bíblia e falou: você crê que Jesus morreu naquele madeiro romano para te salvar? Você falou: eu creio. Não foi isso? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ele falou: creio. E aquele homem batizou você em nome do Pai. Portanto, você confessou que perante a todos: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi selado o Espírito Santo em você. Romanos 8:9 fala: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E nós temos o Espírito Santo de Deus, todos nós que estão aqui nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Agora, meus irmãos, nós podemos ver o que nós precisamos fazer aqui nessa igreja. Nós temos que lutar junto, combater o bom combate junto. E aqui nós temos vamos entender a unidade e a diversidade do corpo de Cristo. Eu gostaria que o irmão abrisse, eu vou pedir ao presbítero Celso, abrir em 1 Coríntios 12, do 12 ao 31, e leia em voz alta, para você ver o corpo de Cristo como que é. E nós vamos entender o corpo de Cristo. Primeiro Coríntios 12, do 12 ao 31. Irmão, pode ler em voz alta, tá? Amém. Então é isso aí. É o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Se um membro está doente, todos temos que estar junto com ele. Se um membro está feliz, vamos estar junto com ele. Nós temos que estar juntos, irmãos. Aqui ninguém, meu irmão, nós somos perante Deus, nós somos iguais. Perante Deus. Agora aqui na terra nós não somos iguais. Cada um de nós somos diferentes um do outro. Mas perante Deus nós somos iguais. Nós temos que pôr isso no coração. Você gosta do azul, eu gosto do branco. Você gosta de picanha, eu gosto de filé mignon. Não é verdade? Então nós temos que ser iguais aqui. Para Deus nós somos iguais. Mas nós aqui, nós somos diferentes um do outro. E nós temos que conviver com todos. A palavra de Deus não fala que tem que ter o joio e o trigo? Ninguém sabe quem é joio. Ninguém sabe quem é trigo. Nós temos que ter cuidado, nós temos que viver a igreja. Você tem que viver a Cristo, não é verdade? Aqui no 2, na revistinha, Martin Lloyd-Jones, ao resumir o significado do Pentecoste, diz: o grande propósito do Pentecoste era oferecer a prova final do fato de que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Isto é declarado a segunda coisa, é a grande inauguração da igreja como seu corpo. E a terceira é uma prova do fato de que essas várias pessoas que não são acrescidas à igreja são membros do corpo. Quem acrescenta na igreja é Deus. É Deus. Irmãos, nunca vocês vão ver alguém que eu trouxe lá da outra igreja para pôr aqui dentro para atrapalhar a igreja de Jesus Cristo. A minha filha é da igreja Assembleia de Deus. Estava lá no Nordeste, ficou doente e nós trouxemos ela para cá.
Primeira coisa que eu falei, filha, a sua irmã é da Igreja Batista do Campo Limpo. A outra sua irmã é da Igreja Batista do Murumbi. E eu sou da Presbiteriana. Você escolhe aonde que você quer ir. A minha igreja é cheia de pecadores como você. A outra também, mas eu não vou chamar. Da minha boca, eu sirvo o Senhor na igreja tal. Tem a sua irmã que serve lá na outra, tem a outra que serve lá. E tem a Igreja Assembleia de Deus, onde que você ficou 12 anos. Você que sabe. Entende, irmão? Sabe por quê? Porque eu tenho consciência do que eu faço na Igreja de Jesus Cristo. Então isso é muito bom. Aqui, em Atos 1:8, olha o que diz. Atos 1:8 fala assim, a palavra de Deus diz, mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. Irmãos, você recebeu o poder, você tem que testemunhar Jesus. Jesus te chamou para você testemunhar Jesus, e nós temos que fazer isso. Hoje aqui, o pastor Tiago falou que ele não conhece nem o vizinho da esquerda, nem o vizinho da direita, nem o vizinho da frente, nem o de trás. Mas nós temos que falar de Jesus, por da frente, por do lado, por do outro. É igual na minha avenida ali onde que eu moro há quase 40 anos ali. Todos eles sabem que eu sou de Jesus, e é gente que tomou cerveja comigo no passado. Não, esse aí ficou doido, agora ele é crente. E sou mesmo, porque eu sou louco por Jesus. E essa coisa que eu tenho comigo, eu quero contaminar todos eles ali na avenida. E é isso que nós temos que fazer. Então, meus irmãos, que nós possamos ter essa força dentro do nosso coração, que nós possamos buscar a palavra de Deus o tempo todo. E aqui, olha que coisa linda em Atos 1:8, né? Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi um médico por nome de Lucas. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é do 1 ao 28. No 28 ele deixou um ponto de interrogação, não foi concluída. Sabe por quê? Porque nós temos que continuar a obra de Deus. Não é verdade? Por isso que não foi concluída. Gozado que lá em Atos 1, o apóstolo Lucas, o médico Lucas escreveu. Ele fez ali uma amostragem para alguma autoridade de Jerusalém. E ele escreveu para um homem por nome Timóteo, não é verdade? E ele escreveu assim em Atos 1:1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. O primeiro livro é onde? Lucas. Então ele está falando, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus falou, se nós fazermos, ele deu o poder, a autoridade para nós fazer mais do que ele fez, mas recebereis poder, e ele deu para nós. Eu me lembro que Tiago e João, Tiago, Pedro, era três que era mais íntimo, era Pedro, João e Tiago, né? Eram os três mais íntimos de Jesus. Um dia, ele estava passando na frente de uma igreja e tinha um coxo de nascença. O coxo de nascença pediu uma esmola. Ele tinha caminhado 2 metros. Ele lembrou do que Jesus falou. Poder, mais que Jesus fez. Pedro olhou para trás, voltou, olhou nos olhos do coxo e falou, não tenho prata e nem ouro, mas tudo que tem eu lhes dou. Levanta-te em nome de Jesus e anda. O coxo levantou e saiu pulando de alegria. Já pensou? Já pensou você ter esse poder que Deus dá para nós? Nós temos, mas nós não ainda estamos preparados. Irmãos, ali na Luz, no centro onde era a rodoviária antiga, quem conhece a rodoviária antiga na Rio Branco? Ali, Fátima, tem milhares de almas perdidas, pedindo socorro, como zumbis. É lá que nós temos que estar. Jesus, quando ele desceu da glória, ele escolheu o pior lugar para ganhar aquelas almas, a Galileia, lugar de pobres, pessoas doentes, pessoas endemoniadas, pessoas que viviam dentro de cemitérios, endemoniados, acorrentados.
Mas em nome de Jesus, Ele vai dar poder para nós ganhar aquelas almas perdidas, no Ceasa, lá no centro, na Praça da Sé, nesses lugares mais difíceis de ganhar aquelas almas perdidas, drogadas, prostitutas. Está cheio, irmãos. Lembra da prostituta que Deus usou aquela mulher ali no poço de Jacó? Ela não mentiu para Jesus. Jesus pediu água para ela. Ela falou: como pode um judeu pedir água para uma samaritana? Mas era Deus. E Deus usou aquela mulher. Samaria, meus irmãos, era conhecido como a terra dos bêbados. Terra dos bêbados, Fátima. Dona Iris, era a terra dos bêbados. E Deus usou uma prostituta. Aquela mulher no poço de Jacó. Deus pergunta para ela: tens marido? Ela falou: não. Ele falou: respondeu certo. Esse que você tem não é seu marido, você já teve 5. E ela saiu de perto dele e foi lá falar para todo o povo de Samaria: encontrei o Messias, o Salvador do mundo. E aquela cidade foi salva. A terra dos bêbados, Jesus salvou. Quem é nós para fazer a acepção de uma prostituta, de um drogado, de um pederasta, de um fumador de maconha, de um infeliz que está jogado lá, aprisionado pelo Satanás, Chico? Nós temos que pregar o Evangelho, falar de Jesus. Jesus é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. E nós temos que testemunhar esse Jesus que nós temos. Irmãos, o tempo é tão rápido e nós temos tanto a falar, mas vamos continuar. Esse relógio ali está atrasado. Então aqui, meus irmãos, para concluir, após o Pentecoste, Atos 2, estabeleceu-se uma norma que vigorará até a segunda vinda de Jesus Cristo. Toda pessoa recebe o Espírito Santo, não como resultado de boas obras, não como resultado de boas obras. Aí ele vai e fala: mas pela pregação da fé. Essa é a chamada da fé salvadora, produzida por Deus no momento da conversão. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para nós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nos deu nos chamar. Atos 2, 38 a 39. Aqui, meus irmãos, eu quero concluir para vocês. Nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos aqui para ganhar as almas perdidas. Ele nos chamou para nós sair da bolha, ir lá para Galiléia, ir lá para os lugares mais extremos. São Paulo, se não me engano, tem 12 milhões de habitantes já. E nós temos que correr atrás. Não precisa ir para o Nordeste, para a África, não sei para onde, é aqui mesmo. Aqui está cheio de almas para a gente ganhar. Vamos ganhar Taboão da Serra, vamos ganhar o Jardim Monte Alegre, vamos ganhar Taboão da Serra, vamos ganhar São Paulo, vamos ganhar o Brasil, vamos ganhar o mundo. Porque ele falou, em Atos 1,8 ele falou: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Lá em Marcos 16,15 ele fala assim: ide pregar o Evangelho a toda criatura. E nós temos que ter isso aí no coração. Nós temos que falar de Jesus. Para concluir, meus irmãos, o importante que deve ser destacado é nessa ordem. Olha para vocês verem. Essa é a ordem que ele nos deu. Ele está no modo imperativo. Enchei-vos. Enchei-vos. De quê? Do Espírito Santo de Deus. No imperativo. Enchei-vos. Não é uma opção para o cristão, mas um mandamento divino. Enchei-vos com o Espírito Santo de Deus. Ele está no plural. Enchei-vos. No plural. Enchei-vos no Espírito Santo de Deus. Não é um privilégio para alguns, mas uma obrigação de todos. Todos nós temos a obrigação. Nós somos missionários do Senhor. Todos nós somos missionários. A igreja local é missões.
É missões. Às vezes a pessoa fala assim: eu não vou porque eu tenho medo. Eu não vou porque eu não tenho recurso. Eu não vou. Essa semana veio aqui um pessoal da Colômbia, um casal, construiu tipo um caminhão com a casa dentro do caminhão e está indo para a Colômbia. Vai para a Colômbia pregar o evangelho. Um casal. Está lá na igreja de Pinheiros. Eu acho que vai começar a viagem dele segunda-feira, amanhã. Vai para a Colômbia pegar o evangelho. Em um caminhão. Fogão, geladeira, as coisas tudo montado, e vai para o caminhão e pega o evangelho. Por que nós não fazemos aqui? Vamos fazer. E ele fala aqui, ele está na voz reflexiva. Enchei-vos, significa deixai-vos para encher o Espírito Santo. O cristão deve se entregar sem reserva ao Espírito Santo. Quem não quer viver em espírito em verdade, né? Eu já senti isso no meu coração, de viver em espírito. É difícil, irmão, mas aconteceu comigo. Aconteceu comigo, Carlos. Olha, eu falo para a Sueli, essa viagem que eu fiz para a Bahia, não foi eu. Foi o Espírito Santo que me levou. Quando a minha filha pediu socorro, eu não tenho força, irmão, eu sou fraco, mas eu dirigi 4.500 quilômetros em 4 dias. Tem um caminhoneiro que eu estava almoçando lá no norte de Minas, ele falou: como você aguenta? Você toma droga? Não toma. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos leva e nos traz com segurança. É isso que faz o Espírito Santo de Deus. Ele está no presente. Ele está no presente. Enchei-vos com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus não fala Deus é Espírito, e se importa que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus não fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Então, meus irmãos, isso que aconteceu, que eu saí daqui, viajei 4.500 quilômetros, não foi eu, porque eu não aguento. O motorista do caminhão perguntou: você toma rebite? Eu não tomo, cara. Eu sou um de Deus, é Ele que me leva e traz. A palavra de Deus fala assim: Ele está no presente. Enchei-vos, indica uma apropriação contínua, que inicia e não termina jamais. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Ele inicia e não termina jamais. Porque quando nós sair dessa terra, nós vamos estar sempre com Ele no céu, no Shekinah de Deus. É no Shekinah de Deus que é a nossa morada. Então, meus irmãos, que nós possamos sair daqui nessa manhã cheia do Espírito Santo de Deus. O que significa Pentecoste agora? Quem entendeu aí a palavra de Deus dessa manhã? Pentecoste significa a vinda do Espírito Santo. Jesus subiu e Ele mandou o Consolador. Consolador quem é? O Espírito Santo de Deus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar rapidinho, tá? Já 11 horas, está dentro da hora. Santo e poderoso Deus, queremos te agradecer pelo Espírito Santo do Senhor. Obrigado, Jesus. Todas essas lutas que nós passamos aqui, Senhor, porque nós amamos trabalhar na seara do Senhor. E o que nos guia, Senhor, é o Espírito Santo do Senhor. Porque a tua palavra diz, Pai, Deus é Espírito, e se importa que os seus adoradores os adorem em Espírito e em verdade, Pai. E eu quero te adorar, Senhor, em Espírito e em verdade. Se não for para te adorar, Senhor, o que eu vim fazer aqui? E eu quero te adorar, Pai. Eu quero buscar, Pai, a tua presença em nossas vidas, Senhor, nos meus irmãos. Eu amo meus irmãos, Senhor. Ajuda, Senhor, que essa igreja, Pai, saia da bolha das 4 paredes, Pai. Que nós possamos, Senhor, ter autoridade vinda do alto para conduzir bem o rebanho do Senhor. Essa igreja é do Senhor,
ela está de pé porque o Senhor assim conduz que ela esteja de pé. Eu te peço pela vida do pastor dessa igreja, Senhor, dos presbíteros dessa igreja, Pai. Todos nós, Pai, estamos aqui para pastorear uns aos outros, Pai, cuidar um do outro, cuidar das viúvas, das mulheres que necessitam de ajuda, Senhor, porque o Senhor usa quem o Senhor quer, Pai, para pastorear os rebanhos do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa missão que nós temos aqui na terra, Senhor. Que o Senhor abençoe a igreja presbiteriana do Jardim Monte Alegre. Eu me lembro, Senhor, que o apóstolo Paulo diz: estou completamente certo que esta boa obra que o Senhor começou em nós, que é de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Pastor.